Está começando mais um episódio do Não É da Sua Conta, mas todo mundo quer saber. Esse é o podcast onde a gente não fica só no currículo ou nas histórias de sucesso. Aqui a gente quer entender o que quase ninguém conta. O momento da decisão, os bastidores da construção, a fase em que ninguém acreditava, o erro que ninguém ensinou e a conta que apertou e a virada que mudou tudo. E hoje a nossa convidada tem uma história que muita gente conhece pelo começo. Uma mãe de família que o marido era o provedor da casa, fez 5 picolés em casa e foi vender na porta da escola do filho. E hoje, com 26 anos de empresa, tem mais de 1.000 colaboradores, fabricação diária de mais de 40 mil picolés, está sendo representada em mais de vários pontos através de picolé, de pessoas que vendem. E eu quero saber como é que uma pessoa que transformou um picolé em uma das marcas mais conhecidas do Nordeste. Não é da sua conta, mas eu quero saber. E você? Como é que ela pensava com o dinheiro quando ela ainda não tinha estrutura? Como é que ela decidiu crescer e como é que ela separou coragem, mesmo sem dinheiro, e impulso, mesmo quando ela não tinha uma empresa grande? Hoje não é da sua conta, mas todo mundo quer saber. Eu recebo Joselma Oliveira, fundadora e criadora da Pardal Sorvetes. Seja muito bem-vinda, Joselma. Obrigada pelo convite, boa tarde. Que bom, né, que a gente tem a oportunidade de contar os desafios. Realmente, eu comecei do zero, com 30 picolés e 4 sabores, e fui vender na Feira Livre. Mas, graças a Deus, Deus me abençoou. E desses 30 picolés, eu só multipliquei, só tripliquei. E graças a Deus estou aqui, né? Agora criando novas linhas, novos produtos e seguindo em frente. Joselma, você falou aí, deixa eu até corrigir aqui, que eu acho que no começo eu tinha falado, fez 30 picolés, eu acho que eu falei 5, não foi? É porque são 4 sabores. Você são 4 sabores, com a quantidade. exatamente. Eu me lembro que uma vez, quando eu lhe conheci pela primeira vez, foi numa palestra. Eu fiquei muito impressionada, porque eu até contei para você que o meu primeiro empreendimento foi comprar 2 carrinhos de picolé, quando eu tinha 11 anos de idade. Mas aí, eu estava lendo aqui a sua história e eu tinha achado que você tinha começado na porta da escola do seu filho. Não, foi na Feira Livre de Currais Novos. Eu coloquei 30 picolés no isopor. Comuniquei ao meu marido que ia vender, porque se eu não fosse vender meus picolés, eu não ia conseguir pagar o meu freezer. Eu comecei num freezer vertical e aí dei a primeira entrada, mas faltava 4 parcelas. Então, graças a Deus, eu fui vender. Quando eu cheguei na Feira Livre, foi um sucesso, deu tudo certo. E daí o crescimento foi só vindo, com muitos desafios, muitas renúncias, muita fé em Deus, mas eu continuo aqui enfrentando os desafios. E agora resolvi contar a minha história para mostrar, principalmente para as mulheres, que empreender não é fácil, é um caminho cheio de desafios, mas é bom. Mas vale a pena, né, Joselma? Mas vale a pena, é bom. Hoje eu queria falar muito que a gente tivesse um bate-papo bem leve para as pessoas que estão aqui, porque hoje a gente conhece as pessoas bem-sucedidas e não sabe destrinchar um pouco, como você está muito bem falando, de quais são os desafios e as dificuldades que todo empresário passa, todo empreendedor passa. Porque existe vontade de desistir, existe vontade de chutar o balde, mas não chuta. Existe aquele momento de, cara, o que é que eu estou fazendo aqui? Por que é que eu não vou trabalhar de carteira assinada? Mas eu nunca pensei em trabalhar de carteira assinada, não. Pois isso não. Eu já trabalhei mesmo fabricando meus picolés, mesmo com as dores. É melhor empreender do que ser carteira assinada. Exato. Mas você nunca passou por isso, passou? Eu também nunca tive carteira assinada. Não, eu já
assinada. Fui carteira Já assinada, foi? Mas depois que eu comecei a empreender, nunca mais desejei ser carteira assinada, não. Pronto, vamos lá, contar aqui para as pessoas que hoje você está no mundo dos sorvetes e picolés, mas o que tinha tanta coisa para Joselma fazer, o que foi que te levou? Eu quero que você volte lá quando você estava em casa, cara. Por que você decidiu fazer picolé e não a roupa, e não costurar, e não um crochê? Qual foi essa tua decisão? Porque o picolé, eu imaginei que eu começava com um capital pequeno e a minha madrinha fazia esse picolé caseiro e vendia na casa dela. E eu pedi para ela me ensinar. Como ela me ensinou e me mostrou os caminhos aonde tem que comprar o palito, a forminha. E aí eu comecei com pouco dinheiro e deu certo. No início teve aquele motivo para eu desistir, mas eu não desisti. Porque quando eu comecei, eu botei essas 30 forminhas na minha geladeira, mas minha geladeira era pequena, pifou. O meu marido consertou, eu tentei novamente e pifou. Mas isso não fez eu desistir, porque eu tinha um foco na minha vida, eu tinha um sonho, eu queria dar vida digna para os meus filhos. Entendi. E aí, graças a Deus, eu comprei o freeze vertical, fiz os picolés, deu certo. Botei os meninos para vender e chegaram com meus picolés todos moles. Aí foi aí que eu tomei a decisão de eu mesma ir vender para eu conseguir pagar o meu freezer. Então você já era empresária desde o início. Você fez e botou alguém para vender. Assim, empresária, empreendedora. Empreendedora. Aquele espírito empreendedor. Deixa eu fazer e vou pedir para alguém e dou uma comissão para alguém se alguém vender. Por que é que eu tô falando da minha história? Porque tem gente que tem o espírito empreendedor, mas tem medo de ir oferecer o produto que ela faz. Vergonha, né? Às vezes tem vergonha. Não sei. E às vezes não acredita. Mas aí eu acreditei que eu ia e que eu tinha um produto bom, que a minha madrinha me ensinou a fazer 4 sabores bons. Era coco, chocolate, morango e ameixa. Então, era 4 sabores gostosos. E aí, graças a Deus, as mulheres gostaram. E rapidinho eu vendi meus 30 picolés. Desse dia em diante, a minha venda, o meu número de picolés só aumenta. Entendi. Joselma, você tem uma frase muito forte que você já disse assim, o cliente me ensinou a melhorar, né? Isso. Como é isso na prática? Qual foi esse aprendizado de melhoria? Porque a Joselma, um tempo atrás, ela era completamente diferente da Joselma de hoje, de maturidade, né? Isso. Como eu mesma vendia e eu passei 1 ano vendendo picolé na Feira Livre, e quando a gente tá na rua, a gente vê tudo, né? Escuta tudo. Até de ladrona o cliente me chama. Né? Mas isso faz com que a gente melhore. A gente não pode desanimar por causa de uma crítica. Tem aquela história, se der um limão, faça uma limonada. Isso. Então, empreender é isso. Se você escuta uma crítica, se você vê que está difícil, você perca tempo buscando solução. Não pode perder tempo, ficar pensando no problema. Então, a rua, a Feira Livre, os meus clientes me ensinaram muito isso. Eles me pediam outros sabores, eu fazia. Aí eles faziam, olha, Joselma, tá muito bom, mas está faltando isso. Entendi. Então, eu ia escutando o cliente. Então, vender picolé na Feira Livre, com aquele monte de comerciante, foi um aprendizado muito bom para a minha vida. Então, eu comecei na Feira Livre com 30 picolés e passei 1 ano vendendo. Quando eu me dei conta, eu vendia 500 picolés. Então, era um volume que dava para eu manter a minha casa.
Graças a Deus, o meu marido sempre me apoiou muito, que é o que eu falo para as mulheres. Escolha um marido que lhe apoie nas suas decisões. Então, ele sempre me apoiou muito, sempre estava ali perto de mim, me auxiliando, fazendo a minha vida ficar mais fácil. Vou dar um exemplo. Quando eu comecei a fazer os picolés, eu botava a forma no freezer de uma em uma. Tá. E aí ele ficou me observando. Quando foi um dia, ele chegou com a tábua cheia de furinho. Aí, Joselma, coloque todas as forminhas de uma vez só no congelador, que vai facilitar o seu trabalho. E graças a Deus facilitou muito. Quando eu deixei de produzir no freezer, que fui para uma máquina, que os freezers não davam mais conta, não existia a forma cônica. Aí ele foi na minha cidade e pediu a um ferreiro para ensinar ele a fazer a forma. Então, ele passou uma semana lá fazendo essas formas. E aí, minhas primeiras formas foi ele que fez. Então, tudo facilitava a minha vida. Então, é isso que eu digo. Empreender, você precisa de uma rede de apoio. Verdade. E a minha rede de apoio era o meu esposo. Então, eu vendia meus picolés, mantia a moça que me ajudava, mantia a casa, então eu conseguia pagar todas as contas. Aí ele pegava o dinheiro que ele ganhava, ia em Campina Grande e comprava um freezer. Então, ele comprava um freezer por mês. Isso também foi um apoio muito grande, ajudou muito no meu crescimento. Então, eu pagava umas contas de um lado e ele me ajudava de outro. Então, meu esposo foi muito importante no meu crescimento. E aí a gente está falando aqui para muitas mulheres e muitas empreendedoras e empreendedores também. Tem homens escutando aqui a gente. É importante que você escute o que o Joselma está falando, porque o casal, ele tá ali para somar, né, Joselma? Mas somar, ele você tem que ter apoiar, ele não pode criticar. Ele tem que apoiar, porque com certeza, se a esposa dele tiver uma ideia e um produto bom, ela vai para frente. Não importa qual seja, se é roupa, se é serviço, mas o esposo tem que apoiar. E eu falando isso nas palestras, e eu fui dar uma palestra para as mulheres de Dindim, tinha um esposo lá. Depois eles foram fazer uma visita na minha empresa e ele me falou: Dona Joselma, comecei a ouvir a senhora, comecei a ajudar a minha esposa, pois eu já saí, foi do meu emprego, eu estou empreendendo com ela. Aí eu falei, eu não falei para você? Empreender é muito bom, porque se você calcula o que você faz, se você vê que tem uma margem boa, não tem como dar errado. Tem tudo para dar certo. É só você colocar o seu produto para vender. Se não tem ninguém, vá. E, Joselma, em que momento, assim, você começou a vender picolé para complementar a renda? Isso. Mas em que momento você percebeu que aquilo ali não era só uma ajuda e passou a virar um negócio? É nesse momento que começou a gente investir. E era muito rápido, né? Eu creio que em 6 meses eu já estava com 5 freezer. Então, o próprio crescimento me fez enxergar que eu ia além. Por exemplo, quando eu estava em Currais Novos era uma cidade rica, a terra da Xelita. Mas a Xelita estava entrando em decadência. Então, eu observei que ali eu não ia crescer muito, foi só o início. E aí eu falava para o meu esposo, como o nosso picolé é bom e tem uma boa aceitação, vamos um dia para uma cidade grande. Porque o empreendedor é assim, ele é cheio de sonhos, de imaginação. Então, na minha imaginação, numa cidade grande, eu crescia. E realmente foi isso que aconteceu. Como eu não podia chegar direto a uma cidade grande, que o capital ainda era pequeno, eu fui por partes. Isso se chama estratégia. Eu fui para Açu, depois de Açu fui para Mossoró e de Mossoró em Fortaleza. Então, entre Currais Novos e Açu foram só 4 anos. Eu comecei no ano de 1990 e 94 eu já vim para cá, para Fortaleza.
Parabéns, viu? Porque eu vejo hoje os negócios para... Quando a gente fala sobre negócio dar certo hoje, Joselma, a gente diz assim, Deus espere uma maturidade de 10 anos para você ver. Diz que a sorte acontece depois quando você está 10 anos no negócio. E escutar uma história assim como a sua, realmente, que fez o negócio acontecer, e eu digo assim, parece que Deus estava conversando contigo, né? A imaginação era Deus olhando ali no teu dia a dia e dizendo, dando um sopro no teu ouvido, ó, vai acontecer. Porque a inteligência da gente vem assim, vem de dentro. Às vezes a gente fala, a gente não sabe o que é que está acontecendo para a gente tomar algumas decisões. E algumas decisões é o quê? Eu acho, é o direcionamento. Sua madrinha vai e te ensina um picolé. Quantas pessoas aí já não receberam a madrinha ou a tia ensina a fazer um bolo, ensina a fazer uma torta, ensina a fazer uma coxinha, as pessoas não pegam aquilo ali como oportunidade, né? Isso, e às não vezes, acredita. E não acredita, não vai, não faz o negócio acontecer, fica desconfiando muito. E o que é que você tem a perder se você tentar, né? É porque o empreendedorismo aparece assim, muito desafio. Até eu chegar a Mossoró não foi um caminho fácil. A primeira máquina, a gente não sabia lidar com máquina de picolé, compramos uma máquina pequenininha, dava muita manutenção, então eu ia dormir de meia-noite, acordava 4 da manhã, muita pressão. O empreendedorismo exige muito da gente, entendeu? Tem os perrengues, mas mesmo assim você não pode olhar para os perrengues. Você tem que olhar e dizer, tá dando certo. Então, vou resolver esse problema. Né? E se melhorando. O problema está ali, o que é que eu posso fazer para melhorar aquele problema ali? Porque até eu chegar a ter uma equipe, levou anos. Então, foram anos de desafios. E ainda hoje, eu enfrento desafios. Então, eu tenho consciência. Você tem que botar isso na sua mente. Até 80 anos, eu tenho desafios para enfrentar. E se Deus me preparou para eu enfrentar, eu vou enfrentando. Então, empreender é isso, é enfrentar os desafios e não pensar no problema, só ficar buscando solução. O problema foi feito para a gente resolver, né, Joselma? Tá ali, já aconteceu, então é uma oportunidade da gente crescer. Então, e quando se tem uma equipe, fica melhor ainda, porque você não resolve aquele problema só. Tem toda uma equipe para resolver com você. Agora, sim, até chegar lá, é só ralação. Mas, mesmo assim, ainda é bom, ainda vale a pena. Vale a pena. É. Joselma, me falou uma coisa. Expandir e crescer precisa de coragem, né? Precisa, você está falando isso não desde o precisa início. só de coragem, não. Precisa você ter muita fé. Fé. Tem hora que eu digo assim, vamos na fé, minha equipe, que vai dar certo. É porque tem que ter fé mesmo. Tem que ter fé. Muitas vezes a gente diz assim, Senhor, me ajuda a carregar essa missão, porque hoje não está fácil. E eu enxergo empreender como uma missão que Deus nos dá. São muitas famílias, muitas pessoas, né? Joselma, eu vejo aquele... Quando a gente admira uma marca, então sua marca eu admiro, porque faz parte da minha história. Quando eu estou ali na Praia do Futuro, alguma coisa, eu vejo uma pessoa vendendo, eu vejo aquilo ali, aqui tem um negócio da Pardal aqui dentro do escritório, eu fico vendo o tão quanto você consegue impactar vidas, né? Isso, atendo várias empresas, né? Cada um com seu dono, com seu CNPJ. Empreender eu acho uma coisa fantástica. Eu acho que o empreendedor tinha que criar coragem e enfrentar. Porque quanto mais empreendedor enfrentando, mais a gente aumentava as riquezas e ia diminuindo a pobreza. Porque eu acho o empreendedorismo o caminho da riqueza. Não é só riqueza, dinheiro, entendeu? É vida digna, é impactar na vida dos outros, você pagar suas contas em dias. Eu tenho muito orgulho de mim, porque desde que eu comecei com 30 picolés, eu sempre paguei minhas contas em dias. Então, assim, para os meus fornecedores, é uma fama. Dona Joselma paga tudo em dias. Mas é só uma questão de organização. Se eu consigo, quem começar e tiver a sabedoria que eu tive de saber renunciar, de saber só comprar o que é para comprar na hora certa,
com certeza dá certo. E aí é o próximo tema que a gente vai falar aqui agora, sobre organização, tá? Eu digo que todo CNPJ de sucesso, que é a empresa, tem que ter um CPF, que é a pessoa muito forte, né? Muito bem organizada financeiramente. E eu vejo muitos empreendedores misturar dinheiro da casa com o dinheiro do negócio, principalmente no começo. Não né? dá certo. Pois é. Como é que foi isso para você? Em que momento você entendeu que você precisava organizar essa divisão? Desde que eu comecei, né? Porque eu tinha uma margem boa. Por que eu tinha a margem boa? Porque eu mesma fazia e eu mesma vendia. Uhum. Então, ali eu ganhava bem, entendeu? E aí começou a aparecer os vendedores. A minha margem já diminuiu. Uhum. Aí começou a aparecer mais funcionários. Aí a margem vai diminuindo. Então, você vai observando que você vai ter que dividir com outras pessoas. Mas você tem que se preocupar sempre com sua margem. Engraçado que uma vez um executivo chegou lá na minha casa e disse: "Ó, Selma, como é que você administra esse seu negócio sozinha?" Quando eu não tinha a equipe. Eu digo, é simples. Eu pago minhas contas em dias, mantenho a minha matéria-prima ali, eu sei que eu vejo o que está ali, é o meu capital de giro, e tiro só o essencial para mim, só as despesas da família, mas também pagando as contas tudo em dias. E, além disso, tem que sobrar dinheiro para eu reinvestir. Então, eu colocava meta. Todo mês tem que sobrar tanto. Aí, no mês que eu não via sobrando aquele valor, eu já ia analisar o meu custo para dar uma reajustada. Então, era tu mesmo, você mesmo era a produzir. Num time de futebol, você era a técnica, chutava pro gol, batia a pênalti, organizava tudo ali, tudo era você. E o meu esposo também sempre me apoiando. Então, ele também nunca foi de gastar, de ir além. Era sempre ali me ajudando. A parte técnica, no começo, que a gente não tinha a equipe, ele que me ajudava. Então, a mão de obra já diminuía, Hoje né? ele trabalha contigo, José? Trabalha, ele é o meu apoio, sempre foi o meu apoio. Ele não tem o espírito empreendedor, mas ele acredita em mim. Então, tudo que eu digo, ele acredita. Por exemplo, eu vou comprar um terreno, aí eu pesquiso tudo. Quando eu vejo que eu vou fechar, eu digo: Francisco, vamos olhar ali. O que é que você acha? Tá ótimo, José. Eu digo, então eu vou comprar. Já vou fechar, viu? E ele apoia. Então, ele é muito bom, assim, me apoiar. Parceiraço, Às né? vezes adoece um motorista. Eu digo: eita, Francisco, mas eu não posso ficar sem entregar. Tem problema não, José, é o meu voo. Então, ainda hoje, ele faz isso comigo. Na alta estação, dá uma loucura. Não tem caminhão que dê conta. Aí o Francisco, pelo amor de Deus, não deu tempo eu entregar o distribuidor de Sobral. Vamos amanhã que eu vou com você. Ele: vamos, Joselma. E aí eu adoro, porque a gente vai ali no caminhão, eu vou admirando a paisagem, a gente vai conversando. Então faz daquela viagem um passeio, eu e ele. E ele ali, sempre me apoiando. Já para a gente ver como o tempo passa rápido, olha aí. Para a gente já ir finalizando aqui, eu te faço muitas perguntas diferentes, mas eu vejo que as pessoas te fazem, mas eu queria saber realmente em que momento você deixou de pensar, porque hoje eu vejo que você está em expansão, hoje vocês estão crescendo, a Pardal realmente é uma marca muito forte. Em que momento você deixou de pensar apenas em vender sorvete e começou a pensar em construir um legado? Isso, foi lá na Marechal Deodoro, quando o povo vinha atrás de produto e eu não tinha. Não tinha produto, era uma loucura, era uma pressão. Eu nunca vi, eu aguentei tanta pressão na minha vida. Como é que a gente quer vender e você não tem o produto? Nessa época eu tinha distribuidor. Eu digo: meu Deus, eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Eu preciso crescer. Ou eu vou ou eu fico. Então, eu fui buscar conhecimento. Eu fui no Empretec. Passei 3 dias lá. Era uma arruma de empresário lá no meio.
E aí, na segunda-feira, eu já tomei a decisão. Digo, eu vou fazer um financiamento e vou fazer uma empresa que atenda todos os meus clientes. E aí foi quando eu mudei da Marechal Deodoro para o Eusébio, já com uma empresa grande financiada pelo Banco do Nordeste. E graças a Deus eu passei 7 anos pagando e deu certo. Aí a empresa grande, você vai chamando assessoria, vai chamando pessoas para ajudar você, porque você sabe que é muita coisa. Então a gente precisa de assessoria. Verdade. Então eu vou buscando as pessoas para me ajudar, para ajudar os filhos, e aí vai dando certo. E aí comecei a formar a equipe, entendeu? Eu percebi que minha equipe precisava de conhecimento, comecei a investir neles. E aí hoje eu tenho uma equipe maravilhosa e a empresa anda sem mim. E aí eu estou aí buscando conhecimento, ensinando o povo a empreender. Então hoje eu vou na empresa, 3 horas eu resolvo, porque a minha equipe toma de conta de tudo. Coisa Então, boa. vim aqui conversar com você é a maior tranquilidade do mundo, porque eu sei que a minha equipe está lá tomando de conta, mas foi uma equipe que eu preparei e também botei eles para estudar. Tem uma história, né? Não acontece da E noite pro dia, ainda não. hoje tem muito funcionário que estuda. Hoje mesmo eu estava conversando com eles lá no contábil. Faz quanto tempo que você faz contabilidade? Dona Joselma, já vou terminar. Eu digo que foi tão bom, né, para você estudando e aqui a prática, ela facilita muito. Então, eu gosto muito de investir no meu funcionário. E Joselma, Joselma ou Joselma? É Joselma, mas um rapaz me falou que era para chamar Joselma, que é com S. Mas minha mãe fez esse Joselma com S, sempre me chamou de Joselma. E aí fica sendo Joselma. Joselma, quais são os novos projetos agora de expansão, pensando em futuro? O que é que você pensa da Pardal? Menina, o da Pardal é tanto sonho. Por que é que existe muitos sonhos? Porque eu tenho 4 filhos, todos jovens. Então, eu acho que a Pardal pode até exportar. Coisa boa. Então, inovando nas lojas, inovando no produto. Já estou precisando de construir uma empresa maior e com a ajuda dos meus filhos e da equipe eu vou começar a construir, se Deus quiser. É aquilo que eu falo para você. Continuo investindo, entrando em outros estados. Minha filha agora arrumou um namorado bem empreendedor. Ele tinha negócios em João Pessoa. E ela disse que tomou a decisão de morar em João Pessoa. E aí ela tá lá botando um negócio. Vai tocar a Pardal lá? E graças a Deus arrumou um marido para apoiar, né? E ele tá lá dando todo apoio para ela. Oh, coisa boa. E é muito bom assim você vendo o seu legado multiplicando pelos filhos e o seu negócio, que um dia foi um sonho, começou com um projetozinho pequeno, hoje realmente está abarcando, abraçando a família, isso é muito gostoso de ver. Como você mesmo fala, e eu vou falar para você agora. Eu tenho orgulho de você, eu tenho orgulho da sua história. Obrigada. Eu também tenho muito orgulho de mim, muito orgulho do meu marido, muito orgulho dos meus filhos. Porque, assim, a vida deles não foi fácil. Eu fui uma mãe que trabalhei muito e, às vezes, esquecia eles no colégio. Entendi. Aí gera, assim, uns traumazinhos, né? Mas, graças a Deus, ensinei a eles serem empresários e eles estão todos seguindo o caminho de ser empresário. Helena, essa que foi para João Pessoa, queria ser médica. Eu digo, mas ser médica, não. Você vai ser empresária, vai gerar emprego e renda. Coisa boa. Aí, graças a Deus, Deus me abençoou, porque eu acredito muito nas bênçãos do Senhor. Ela conseguiu um rapaz empreendedor, estão lá na Paraíba, na luta. Então, ele com o negócio dele e apoiando ela. E foi muito bom. Eu queria que agora você falasse naquela câmera ali, o que é que você diria para uma mulher, para as mulheres que estão assistindo hoje, e que está vendendo algo pequeno, talvez por necessidade, mas sente que pode construir algo maior? Ela tem que enfrentar os medos,
porque empreender aparece muitos desafios e às vezes esses desafios fazem elas desistir, mas não pode desistir. Desafio é para ser enfrentado. E se ela tem um produto bom e não tem venda, ela mesma vai vender. Ela mesma bote a cara, apresente o produto dela, porque sendo bom e bem feito, eu tenho certeza que vai dar certo. E empreender é o caminho da riqueza. Não é só riqueza de dinheiro, muito dinheiro, não. É uma riqueza de uma vida digna, de poder educar os filhos bem, que foi o que eu fiz, de ter um lazer bom, de ter boa moradia. Para mim, isso é riqueza. É verdade. Eu tirei o copo aqui para realmente estender a mão aqui para você, que muito obrigada pela sua entrevista. Você realmente tem uma história que inspira, você tem uma história realmente encantadora, inspira muitas mulheres, tem muitas mulheres hoje aí querendo realmente uma voz, um entusiasmo, uma força. E você realmente é essa força. Como é que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? Joselma Pardal. Me sigam, porque eu estou precisando de seguidores. Ainda sou tímida nas redes sociais, porque é um novo negócio. Mas, com o tempo, eu vou aprender. É como eu digo, estou enfrentando mais um desafio. Com leveza, com carinho, eu quero mostrar para vocês que empreender é possível. E, com certeza, a minha equipe está com muitos projetos. Então, vão lá acompanhar que minhas redes sociais vai melhorar e vai ser ensinando a vocês por lá os desafios. Exatamente. Se você está aí, pegou uma grande lição dela, o que ela está falando agora é comece com o que você tem. Isso. Comece com o que você tem e vá melhorando ao longo do percurso. Essa é a melhor coisa que você tem que fazer. Chegamos ao fim de mais um episódio, não é da sua conta, mas todo mundo quer saber. E hoje a gente conversou com Joselma Oliveira, fundadora da Pardal Sorvetes, e entendeu que a grande virada nem sempre começa com estrutura, investimento ou um cenário perfeito. Às vezes começa com necessidade, começa com renúncia. Com renúncia. Mas o mais importante, com uma ação. Isso. Pode começar com uma mulher decidindo que qualquer dificuldade pode ser uma ótima oportunidade, né? E ela acreditar que as renúncias não é para sempre, é só por um tempo. Porque começar do pouco realmente não é fácil, mas é possível. É possível. Isso. Então, esse aqui é um momento de reflexão. Crescer exige mais do que vender. Existe disciplina, escuta, controle, coragem para investir, coragem para fazer, fé e organização financeira. Isso. Por trás de um CNPJ de sucesso, tem um CPF forte, disciplinado e organizado. E olha, se você ainda não se sente bem organizado financeiramente, procure entender sobre isso. Você é espelho e reflete para toda a sua família. A história da Joselma mostra que a virada só acontece quando a pessoa em si decide aprender e transformar esse esforço em construção. Se esse episódio fez sentido para você, curte agora mesmo e compartilha com alguém que precisa ouvir essa história da Joselma. E me siga, Joselma Pardal. E outra coisa, olha, o pessoal começa a empreender e acha que o dinheiro tem que entrar rápido. Não entra. Eu passei 1 ano sem comprar nada para mim. Era só o essencial. Mas foi só 1 ano. No ano seguinte, as coisas já foram melhorando. E é isso que vocês têm que acreditar. Hoje eu não tenho, mas amanhã eu vou ter. Exatamente. Não? Toda terça-feira a gente tem episódio novo. Ativa o sininho, porque a vida das pessoas não é da nossa conta, mas a hora da virada todo mundo quer saber. Se você é empresário e quer sentar aqui comigo, contar a sua história, me chama no privado. Eu tenho certeza que a sua hora da virada vai inspirar muitas pessoas. Um abraço e até terça-feira que vem.